Boa noite, meus queridos irmãos, membros da Igreja Presbiteriana de Muriaé, também das nossas congregações em Patrocínio, Palma, Miraí, e você que está nos acompanhando nesse culto de louvor e adoração a Deus. Eu quero convidá-lo a abrir a sua escritura ou ligar a sua escritura no Salmo de número 27. Os versículos de 1 a 4, nós vamos estar introduzindo aqui para um momento de adoração. É um salmo de Davi, onde ele fala do desejo pela presença de Deus. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Este salmo, Davi apresenta Deus como aquele que oferece a ele o conforto para os temores da sua vida. Eu quero convidar você, vamos adorar a esse Deus que acalma o nosso coração. Nós temos aqui essa noite alguns irmãos presentes em nossa casa. Eu vou pedir à nossa irmã Luciene que faça uma oração de adoração a Deus nesse momento. Senhor, meu Pai, chegamos diante de Ti, na Tua presença. Nós te louvamos porque o Senhor tem sido tudo para nós. O Senhor tem sido o nosso refrigério, a nossa fortaleza. O Senhor tem sido o nosso maior tesouro, meu Pai. Glórias a Ti, Deus. Deus. Nós te louvamos, Senhor, porque sentimos a Tua presença, Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Sentimos a alegria de servir a Ti. Sim, Deus. Nós te louvamos pela plenitude, meu Pai, de enviar Seu Filho Jesus na cruz, para nos dar direito e acesso à salvação. Aleluia. Nós te louvamos assim por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O Salmo de número 51, eu quero compartilhar com você nesse momento. Uma vez que nós adoramos a Deus, estamos bem cientes da presença de Deus aqui nesse lugar, aí onde você se encontra nesse momento, fica evidente a nossa fragilidade, fica evidente o nosso pecado. O Salmo 51 é muito significativo e eu creio que talvez muitos de vocês o conheçam. É uma composição de Davi, após ter sido ele repreendido por causa de seus pecados e ter entendido a necessidade de confessar a Deus as suas fragilidades. Diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim
um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Quem dera, meu querido irmão, minha querida irmã, se todas as vezes que fôssemos conscientizados do pecado em nossa vida, nós procedêssemos como Davi. Nós fizéssemos a composição de uma obra para o louvor do nome do Senhor. Nós fizéssemos a composição de uma obra que trouxesse edificação à igreja. Davi havia cometido pecados terríveis, no caso envolvendo Batseba. Mas uma vez confrontado com o pecado, ele não se escondeu. Ele confessou o seu pecado e fez essa declaração maravilhosa que traz para nós conforto. O pecado arranca de nós muitas coisas, mas o pecado não pode arrancar de nós a salvação, porque a salvação foi conquistada na cruz do Calvário pelo Senhor e Salvador, o Cordeiro Pascal, o sacrifício perfeito, o sacrifício suficiente para a nossa salvação. Mas o pecado pode arrancar de nós a alegria da salvação. E com certeza nesse momento nós temos muitos irmãos e irmãs, membros de nossas igrejas, que perderam a alegria de ser um salvo. Não perderam a salvação, mas andam pela vida cabisbaixos e entristecidos por causa do pecado. Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos, vamos confessar a Deus os nossos pecados e vamos clamar a Deus que seja oportunidade de crescimento espiritual e oportunidade para que, aprendendo com os nossos erros, nós sejamos irmãos mais capazes para ajudar a outros também nas suas dificuldades. Eu vou pedir ao nosso irmão Paulo que esteja fazendo uma oração de confissão de pecados nesse momento. Querido Pai, Deus, nós confessamos ao Senhor toda a nossa incompetência, sim, meu Deus, as nossas fragilidades, os nossos pecados, e nós pedimos ao Senhor perdão, Deus. Sim, Deus. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor crie, Senhor, esse coração puro nos nossos corações, para que nós, Senhor, possamos ser a cada dia mais parecidos com o Senhor, Deus. Sim, Jesus. Nós sabemos, Senhor, que o pecado está diante de nós. Nós nascemos no pecado, Deus, mas hoje, Deus, um dia tão especial, no qual nós fazemos menção da Páscoa, Deus. Sim, Jesus. E nós sabemos que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, Deus, o sacrifício perfeito, amém. Deus, glórias que perdoa a ti, Deus, todos os nossos pecados, Deus. Nós pedimos mais uma vez ao Senhor que esses pecados sejam apagados, Deus, e que o Senhor renove também no nosso coração a alegria da tua salvação, Deus. Sim, Deus. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nesse momento eu gostaria de fazer algumas considerações para que você soubesse das programações da igreja durante a semana. Amanhã nós temos a devocional, uma palavra de esperança para tempos difíceis, na minha página no Facebook, César Alves, às 18 horas, eu convido você a estar participando conosco. Você pode também enviar mensagens, pedidos de oração. Na terça-feira nós temos a reunião de oração nas páginas da igreja, 19 e 30 horas. Você pode enviar os pedidos de oração. Nós temos um momento que é o Projeto Ana, os pais orando pelos filhos, as mães orando pelos filhos. E você pode mandar o nome do seu filho para que nós estejamos orando a favor dele, a favor da sua família. Quinta-feira, estudo bíblico. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e vamos estudar o capítulo de número 11. Estudamos os primeiros 18 versículos que trataram da defesa de Pedro acerca da mensagem pregada na casa de Cornélio. E agora vamos ver o nascimento de uma nova igreja, uma importante igreja para a história da expansão do cristianismo no livro de Atos dos Apóstolos. E eu louvo a Deus também por você que está nos assistindo nesse momento, acompanhando esse culto, que você possa estar cultuando a Deus conosco também. E também quero estar colocando que nós, pastores, há um isolamento social
e todos nós devemos ter todos os cuidados em relação a esse isolamento social, evitando aglomerações. Estamos com os templos fechados, obedecendo determinações do nosso município, do Estado, mas também da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Determinações que vêm do Supremo Concílio de nossa Igreja, que vêm do Sínodo Leste de Minas, que vêm do Presbitério Vale do Caparaó. Esses concílios, nós, Igreja Presbiteriana de Muriaé, estamos jurisdicionados a esses concílios, então nós estamos em obediência às nossas autoridades. Mas nós, pastores, estamos à disposição para oferecer assistência pastoral, assistência espiritual aos membros da igreja. Nós entendemos que o trabalho espiritual ele é essencial na vida do crente, na vida do adorador, e desde que nós não estejamos em aglomerações, desde que nós estejamos com os cuidados devidos quando estamos tratando com outras pessoas, usando máscara, usando luvas, fazendo uso da higienização correta, nós pastores podemos sim ser convidados a realizar algumas visitas. Então você que tem em sua casa irmãos de nossa igreja, idosos, e que estão carentes de uma visita pastoral, de uma oração, de um aconselhamento, observando todo o cuidado que tem sido passado a nós pelas instituições de saúde, nós, pastores, estamos à disposição. Então, eu estou à sua disposição para atender a necessidade de alguma visita emergencial à sua casa, orar pela sua família e observando todos aqueles cuidados que são necessários nesses tempos de pandemia. Nós também louvamos a Deus pelo dia de hoje. Essa semana, nós temos irmãos que estão abrindo a semana com aniversários. Então, hoje, o diácono Gabriel está aniversariando e também a nossa irmã Mariane Sattler estão aniversariando no dia de hoje. No dia 15, o nosso irmão Luiz Henrique, Luizinho, e o nosso irmão Seu Wilson. Então, são os irmãos que estão aniversariando dessa semana, que vai de hoje até o próximo sábado. Se você que está adorando a Deus conosco nesse culto, nesse momento, também faz aniversário hoje, ou está fazendo aniversário durante a semana, nos seus comentários, você coloca o seu nome aí, para que nós possamos orar pela sua vida. E na terça-feira, na reunião de oração, faremos menção do seu nome e vamos estar convidando toda a igreja para que esteja orando a seu favor. Nós, em gratidão a Deus pelo cuidado dele conosco, nós não poderíamos deixar de louvar a Deus. Então nós vamos louvar neste momento com alguns cânticos. E eu convido você, aí em sua casa, onde você está, louve a Deus com alegria, solte a sua voz, cante louvores a Deus, e com esses louvores também o nosso clamor, para que esse tempo passe e para que nós estejamos juntos no templo, adorando a Deus mais uma vez. Tu és
meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Meu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer, descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Tua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. Tu és o meu amado, somente a ti, Jesus. Para você que começou a nos acompanhar há algumas semanas, nós iniciamos uma série de sermões na carta de Paulo aos Gálatas. É nosso costume pregarmos sermões em série, porque nós entendemos que sermões assim edificam a igreja, ensinam a igreja, tiram a igreja de uma situação de ignorância para o conhecimento das Escrituras. Então nós trabalhamos sermões em série. Nesse momento, a carta de Paulo aos Gálatas, também o livro dos Salmos, e por algumas ocasiões trabalhamos alguns temas quando se fazem necessários. Esses últimos dias nós temos percebido que as pessoas estão com muito medo, as pessoas estão muito atemorizadas. Hoje nós faremos um parêntese, uma pequena folga na nossa sequência de Gálatas, para nós conversarmos um pouco sobre essa questão do medo. Porque é preciso que você cultue a Deus com confiança, que você esteja bem firmado, para que a palavra de Deus possa calar sempre profundo no seu coração e na sua alma. Eu quero convidar você à leitura da primeira epístola de João, o capítulo de número 4, o versículo de número 18. A primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18. As epístolas são de suma importância para a vida do crente e para a vida da igreja. A epístola, ela difere um pouco de uma carta. Nós temos uma epístola saudações, nós temos uma epístola, algumas menções a certas pessoas, mas ela visa trazer um ensino doutrinário, ela visa trazer uma exortação para que a igreja enfrente as dificuldades as quais são propostas a ela. As epístolas são para nós, crentes de nossa época, uma riqueza inesgotável. Nós não somos uma igreja perfeita. Nós não temos uma igreja perfeita. A igreja aqui na terra é uma igreja militante. A igreja triunfante o será somente na glória com o Senhor.
quando de fato vai estar totalmente livre de todas as suas dificuldades do pecado que a assedia e enfraquece na divulgação da mensagem do reino de Deus. Aqui o apóstolo João tem para a igreja uma instrução para um momento de medo. E essa instrução serve para nós hoje também em relação aos medos que nós enfrentamos. A primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Bondoso Deus, aplica os ensinos da tua palavra ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso ser, para que, edificados por esta palavra, nós encontremos respostas para o medo que nos assedia. E assim, vencido o medo, adoremos a Ti, em espírito e em verdade. Ó Deus bendito, assim oramos, no precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. No amor não existe medo. Nós temos aqui dois sentimentos que nos acompanham desde a mais tenra idade: amor e medo. E nós vamos ver ao longo desta ministração que não são companheiros. Amor e medo não andam de mãos dadas. Onde há amor, não há medo. Onde há medo, não há amor. Então nós vamos meditar essa noite acerca do medo. Acerca do medo nós podemos falar o seguinte: o medo é universal. Há medo aqui no Brasil e há medo do outro lado do mundo. O medo também é democrático. A criança tem medo, assim como o adulto tem medo. O homem, tanto quanto a mulher, são tomados pelo medo. O rico tem medo, o pobre tem medo também. O religioso tem temor, ele teme, tem medo. O não religioso também tem temor, ele também teme, ele também tem medo. Mas o medo se apresenta para nós em algumas formas. A sua forma mais simples é o medo que nós temos de inseto, é o medo que nós temos de chuva, é o medo que nós temos do escuro, medo comum a quaisquer pessoas. Mas nós temos também o medo contextual, é o medo de um assalto. Nós vivemos tempos de muita violência. Nesses tempos de isolamento social, as ruas estão muito desertas. Aqui em nossa cidade de Muriaé, nós temos um policiamento excelente. O tempo inteiro a cidade é muito monitorada, mas mesmo assim, em alguns momentos, quando é necessário sair à noite ou muito cedo, nós percebemos que a cidade está deserta e sabemos que malfeitores, criminosos, aproveitam da ocasião. Então, o medo contextual, nós temos medo de sermos assaltados, nós temos medo de algum acidente. O Brasil foi vítima de muitas chuvas, nosso estado de Minas Gerais sofreu muito com as chuvas, as nossas estradas estão em estado de calamidade. Nós temos algumas regiões em que parte da estrada cedeu, que foram necessários que desvios fossem feitos. Então esse é o medo contextual. Há também medo sentimental. É aquele medo em relação aos nossos sentimentos mais profundos. Algumas pessoas têm medo da solidão. Algumas pessoas estão solteiras, sozinhas.
essas pessoas têm medo da solidão, elas não querem ficar sozinhas. Outras estão casadas, mas estão com medo de que o casamento não consiga vingar algumas dificuldades. Algumas pessoas têm medo do passado. O passado persegue. E muitas pessoas não conseguem se esquecer do passado. Coisas que aconteceram no passado, pecados que foram cometidos no passado, confessados, abandonados, mas que nos momentos mais frágeis da nossa vida podem vir à nossa mente. Alguns têm medo do presente, porque o momento que estão vivendo é um momento confuso, é um momento de práticas não muito louváveis, é um momento de atos vergonhosos. Então, tais pessoas têm medo de que a sua disposição para certos compromissos, a sua disposição para certos atos indecorosos venham à tona. Outros têm medo do futuro. Tem gente que, quando vai chegando no final do dia, já começa a ficar angustiada, preocupada. E amanhã? O que me reserva amanhã? O que eu vou ter para resolver amanhã? Então as pessoas têm medo. E esse medo varia de nível. Esse medo muitas vezes é apenas uma sensação de medo. Algumas vezes esse medo se transforma em pavor. E pavor até de coisas que deveriam ser simples. Nós falamos aqui um medo simples, o medo de insetos. É muito comum o medo de barata. Algumas pessoas têm pavor e ficam realmente assustadas diante do inseto como a barata. Mas o medo vai tomando proporções em situações da vida que algumas pessoas não conseguem controlar. Problemas na família, problemas de enfermidade. O pavor toma conta de algumas pessoas e então alguns chegam no medo no seu momento mais crítico. É o que é chamado de síndrome do pânico. Nós conhecemos pessoas, nós temos familiares, amigos, irmãos que sofrem com a síndrome do pânico e os seus familiares sofrem juntos. É aquele medo aterrador que toma conta do ser humano e que o paralisa. E essas pessoas sofrem por causa desse medo. No momento, nós temos medo do coronavírus. E por que temos medo desse coronavírus? Porque tem sido propagado, e em todo o mundo as experiências têm mostrado um número alto de pessoas infectadas, um número alto de pessoas mortas por causa da contaminação com esse vírus. E nós tememos esse vírus. Tememos por causa dos nossos projetos. Alguns casamentos foram desmarcados já nesse ano. Alguns aniversários de 15 anos que estavam sendo programados há tempos tiveram que ser adiados. Os pais com seus bebês caminhando para fazer um aninho, aquela expectativa, a primeira festa. E essas festas vão ter que ser adiadas. Se elas não forem adiadas, elas serão realizadas de uma forma não convencional. Será um casamento sem a presença de testemunhas, ou com um grupo muito reduzido de testemunhas. Um aniversário de 15 anos, apenas com a presença dos familiares mais próximos. O aniversário de um aninho, apenas com a presença do papai, mamãe, vovô, vovó, e ainda assim tomado de muito cuidados, tomado de muitas regras, de muitas observâncias. Mas eu gostaria de pensar com você o seguinte: antes do coronavírus, você já tinha medo? Ou a partir do coronavírus que você veio a conhecer o medo? Com certeza, nós já sabíamos o que era o medo. E alguns já estavam enfrentando o medo. O medo de uma família desandar. É o casal que começa a não se entender e as discussões começam a tomar conta do relacionamento. É o medo do trato com os filhos não caminhar bem.
quando filhos e pais começam a falar línguas totalmente diferentes, mostrando que vivem épocas totalmente distintas. O medo da vocação profissional. Alguns já estavam preocupados com a sua vocação profissional antes do coronavírus. Então, antes desse vírus letal, nós já havíamos sido dominados por alguns medos. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte: é pecado ter medo? O crente não pode ter medo? O medo é alguma coisa que deve fazer parte somente daqueles que não têm uma experiência com o Deus das Escrituras Sagradas? Com certeza que não. O medo faz parte da realidade humana. O medo, ele está presente desde o princípio nos nossos primeiros pais, quando receberam uma ordem de Deus para que fosse cumprida e não a cumpriram, desobedeceram. E a Bíblia diz que quando ouviram a voz de Deus, se esconderam por entre as árvores do jardim, porque haviam pecado. Então eles tiveram medo de Deus, porque haviam desobedecido a Deus. A Bíblia fala de grandes homens que tiveram medo. Elias, o profeta do fogo, o homem que clamou fogo do céu por mais de uma vez, e Deus respondeu mandando fogo dos céus. Elias, o profeta que enfrentou os falsos profetas de Baal. Elias que envergonhou aos falsos profetas e ao falso Deus Baal. Elias, aquele homem ousado, corajoso, teve medo. Teve medo na sua época de uma mulher terrível chamada Jezabel. E em uma palavra dela, ele fugiu, depois de ter tido uma grande vitória. Ele fugiu e se escondeu numa caverna. E Elias foi tomado de um medo tão grande que ele chegou a pedir a morte. Senhor, basta! Eu não aguento mais! E talvez você esteja passando por um medo tão grande que você esteja pedindo para Deus dar um fim nesse medo. Deus, basta! Eu não aguento mais! Nós temos também Davi, o homem segundo o coração de Deus, um homem que enfrentou ursos e leões na sua juventude para proteger os rebanhos de seu pai, um homem que enfrentou um gigante filisteu, um grande guerreiro poderoso, que fazia tremer com a sua palavra todo o exército de Israel, inclusive o rei Saul, que era um homem de grande estatura e também um grande e poderoso guerreiro. Davi, aquele homem que enfrentava ursos, leões, gigantes, aquele homem teve medo. Davi fugiu, e fugiu por muito tempo de sua vida, perseguido por Saul, e chegou o momento em que ele se escondeu também dentro de uma caverna. Noutra ocasião, Davi foi buscar refúgio em meio aos seus inimigos. Os inimigos mais terríveis de Israel eram o povo filisteu. E numa ocasião, Davi estava tão desesperado que ele foi para a terra dos filisteus para buscar abrigo ali na terra dos filisteus. Mas a fama de Davi já havia alcançado também os seus inimigos. E quando Davi chegou ali, aconteceu aquilo que ele não esperava. Davi, ele foi reconhecido pelos seus inimigos. Naquela época havia uma canção. Quando Davi saía para as batalhas, ele saía com parte do exército, Saul e seus filhos saíam com outra parte do exército. Quando eles voltavam da batalha, as mulheres cantavam. E as canções, a letra dizia assim: Saul matou milhares, Davi matou os seus 10 milhares. E essa canção, inclusive, veio a despertar um ciúmes muito grande em Saul e fez com que Saul passasse a odiar Davi. Essa canção chegou também aos territórios dos inimigos de Israel. E quando Davi foi ali para os filisteus para buscar ajuda, alguém olhou e disse: não é esse Davi? Não é esse o guerreiro judeu? Não é esse aquele a quem as mulheres têm cantado?
que o senhor dele, o rei, matou milhares, mas que ele matou 10 milhares? O que fez Davi? As escrituras relatam para nós o que fez Davi. Davi se fingiu de louco. Davi começou a tremer. Davi começou a espumar, a babar, para parecer louco. Então, quando o rei foi chamado, o rei olhou para ele e disse: esse homem é louco, afastem de mim este louco. Então, ter medo faz parte da realidade humana caída, em pecado. Adão teve medo, Elias teve medo, Davi teve medo. Eu e você temos medo. Com certeza você tem medo. Você tem medo de quê nesse momento? Eu gostaria que você pensasse, que você trouxesse agora à sua mente esse exercício. O que tem angustiado você? O que tem impedido de que o seu sono seja um sono tranquilo? O que tem tirado o sossego da sua alma? O que tem arrancado a paz do seu coração? Porque eu tenho uma grande preocupação essa noite, de que você tenha medo, mas de que você tenha medo das coisas erradas. Porque há alguma coisa que você deveria ter medo e você não tem medo. Quando nós olhamos para esse texto, nós ficamos encantados com o texto. No amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. Então, se eu tenho um problema familiar, eu apelo para esse texto das Escrituras como que para um mantra. Basta que eu tenha amor e eu vou espantar o medo. Se eu tenho algum problema na área vocacional, na área profissional, na área financeira, então eu vou apelar para esse mantra. No amor não existe medo, eu vou amar e esse medo vai embora. Se eu sou tomado de algum medo por causa de algum diagnóstico que eu recebi, ou que eu estou para receber, e eu não sei se vai ser negativo, se vai ser positivo, então eu volto para esse texto. No amor não existe medo, o perfeito amor lança fora o medo. Mas eu gostaria de perguntar a você, você sabe a que exatamente o apóstolo João está se referindo? Seriam os medos referidos no versículo 18, esses medos cotidianos, os medos referentes à família que eu e você temos, em relação aos nossos filhos, o progresso deles, em relação ao nosso cônjuge, o nosso relacionamento? Seriam esses medos os medos da vida profissional? Nós estamos num período difícil de isolamento social, há ameaça de desemprego, as pessoas estão muito angustiadas, presas em suas casas por necessidade, mas também precisando trabalhar por necessidade. Seriam desses medos que nos tratam aqui o escritor? É preciso que nós, meus queridos irmãos, nos apropriemos da palavra de Deus de forma correta, porque as escrituras dizem de si mesmo que elas são lâmpada, que elas são luz. As escrituras dizem de si mesmas que elas são a palavra de Deus para a nossa vida. Elas são a regra para a nossa caminhada. Então eu preciso me apropriar do texto bíblico, mas da forma correta. Porque o medo que trata o apóstolo João é um medo maior. É um medo que talvez não tenha passado na sua mente hoje. É um medo que talvez o coronavírus esteja mascarando e você não consiga perceber. Está no versículo 17. Olha a sua Bíblia, o versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos esse mundo. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança. O medo está ligado aqui em relação ao dia do juízo. Você sabe o que é o dia do juízo? Há motivos para você temer o dia do juízo mais do que o coronavírus?
Há motivos para você temer o dia do juízo mais do que os problemas da família. Há motivo para você temer o dia do juízo mais do que os problemas cotidianos que afligem a sua alma, que afligem o seu coração. As Escrituras, elas nos apresentam alguns dados muito interessantes. E eu quero compartilhar com você, pelo menos alguns versículos. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. E isso deveria fazer você e eu tremermos muito mais do que o medo pela infecção do coronavírus. O apóstolo Paulo, falando também aos Romanos, a carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, é um texto muito conhecido de nós, os crentes, e de todos aqueles que têm apego às Escrituras. O salário do pecado é a morte. Você é pecador, eu sou pecador. Há um dia determinado por Deus para nós comparecermos diante do tribunal de Cristo. E ainda, eu gostaria de trazer aqui mais um texto das Escrituras para você pensar se o dia do juízo é suficiente para te fazer tremer de medo ou não. O Evangelho de Mateus, no capítulo 25, os versículos 31 a 33 dizem assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Percebe como que os apóstolos escreveram as Escrituras exatamente aquilo que eles aprenderam no Senhor? Paulo, nos textos que nós lemos aqui, não falou coisa alguma diferente daquilo que o Senhor já tinha dito. João, quando ministrava para a igreja naqueles dias, não pregou alguma coisa diferente daquilo que ele havia aprendido do Senhor. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. É claro que você está entendendo que o rebanho aqui são pessoas, que cabritos e ovelhas são referências a pessoas. Ovelhas são referência àqueles cujas vidas têm sido submetidas a Jesus, o Supremo Pastor, o Cordeiro Pascal, aquele que tira o pecado do mundo. E os cabritos são uma referência a todos aqueles que propuserem em seu coração estar em rebelião contra Deus, estar em rebelião contra Cristo. E as consequências desses atos no dia do juízo são apresentadas com clareza para nós no Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 25, o versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E nós podemos perceber com clareza que a palavra que é dirigida àqueles que vão estar à esquerda, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Você tem o direito de ter medo. Eu e você temos medo, mas nós precisamos entender que nós precisamos de fato ter medo de alguma coisa maior. João estava preocupado de que a igreja estivesse tão envolvida com as coisas da sua própria época que não se preocupasse mais com as coisas de ordem espiritual.
Nesses tempos é necessário que os nossos olhos estejam voltados para a palavra de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus. Todas as coisas. E nós louvamos a Deus pelo coronavírus. Sim, nós louvamos a Deus por esse momento. E você não deve ficar escandalizado, porque nunca as pessoas se voltaram tanto para a palavra de Deus como nesses dias. Nunca as pessoas se voltaram tanto para os cultos online pela internet. Nunca as pessoas se voltaram tanto para a oração como nesses dias. Nunca as pessoas sentiram tanta falta da igreja como nesses dias. Bendito seja o nome do nosso Deus. É preciso ter medo, mas eu quero que você tenha medo daquilo que de fato é necessário, porque as Escrituras dizem: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se sua família vai bem, que coisa boa. Se sua saúde vai bem, que coisa boa. Se a sua vida profissional nesses tempos de crise vai bem, isso é maravilhoso. Mas nada disso tem valor se hoje o Senhor te chamar. Se o Senhor te chamar hoje e você não estiver pronto para o encontro com o Senhor, o que vai ser da sua vida? A segurança para o coronavírus é muito fácil. Máscara, luvas, álcool gel, distanciamento de 1,5 metro a 2, evitar aglomeração de pessoas. Mas a segurança acerca do dia do juízo, ela só é possível de acordo com o texto das Escrituras se houver amor. Mas que amor é esse? Eu amo as pessoas. Eu faço boas ações, eu me preocupo com o meu próximo, eu ajudo aos necessitados. Não, o amor que tem aqui é o amor em relação a Deus. O versículo 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A segurança que eu tenho para enfrentar o medo nos tempos de calamidade é a certeza que eu sou amado. Porque amor e medo não andam de mãos dadas. Se há amor, não tem medo. Se há medo, não tem amor. E a Bíblia diz que eu sou amado de Deus. Você é muito amado. Você, minha irmã, é muito amada de Deus. Onde há amor, não há medo. Então, eu venço o medo amando a Deus. E como eu amo a Deus? Eu amo a Deus, voltando os olhos para a palavra santa. Jesus amava a palavra do Pai. Jesus viveu para cumprir a palavra do Pai. Os momentos que antecederam a cruz, o Senhor Jesus foi tomado de profunda agonia. E naquele momento ele orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu o beba. Eu e você oramos assim, quando nós somos tomados pelo medo. Ó Pai, passa de mim esse cálice. Que cálice é esse? É um problema na família, é um problema conjugal, é um problema com os filhos, é um problema profissional, é um problema financeiro. Ó Pai, se possível, passa de mim esse problema, passa de mim essa dificuldade. Mas a segunda oração do Senhor Jesus, esta nos mostra o homem comprometido com a palavra do seu Pai. Pai, se não é possível, já que não é possível, passar de mim esse cálice sem que eu beba, seja feita a tua vontade. A Bíblia diz que os momentos que antecederam a ida de Jesus para Jerusalém, para que se cumprisse nele tudo aquilo que os profetas haviam dito, a Bíblia nos fala que Jesus parou numa aldeia de samaritanos e eles não quiseram receber a Jesus, porque olharam para ele e os seus olhos eram como de alguém que estava pronto para ir para Jerusalém. Ir para Jerusalém para ser morto. Jesus sabia o que o aguardava. Jesus sabia que em Jerusalém deveria ser cumprida na vida dele tudo aquilo que os profetas haviam anunciado. Eu encontro segurança do medo amando a Deus por meio da sua palavra. Se eu amo a Deus, eu amo a vida de oração. Jesus era homem de oração. A Bíblia nos fala que o Senhor Jesus
muitas vezes se ausentava dos seus discípulos para orar sozinho. Essa semana, na reunião de oração, nós lemos as Escrituras no Evangelho de Lucas, falando sobre Jesus orando. E um dos discípulos, então, foi comovido pela oração do Senhor Jesus. Após Jesus orar, ele chega: Senhor, ensina-nos a orar. Então, se nós amamos a Deus, nós somos homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que levantam clamor a Deus. Homens e mulheres que oram várias vezes durante o dia. Se nós amamos a Deus, nós amamos também a comunhão. E como nós estamos sofrendo nesse momento de isolamento social, em que nós não podemos estar juntos no templo adorando a Deus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus esteve com os seus discípulos e esteve com eles até o fim. Na ceia tomada, a última ceia tomada, o Senhor Jesus com os seus discípulos, ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele sabia que um haveria de negá-lo. Ele sabia que um ia traí-lo, ia vendê-lo. Ele sabia que todos iam abandonar, que todos iam fugir, mas ele esteve com eles, ele os amou até o fim. E aqui no texto também nos fala, no versículo 20, se alguém disser, ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, porque a maneira que eu e você temos para mostrar o amor de Deus em nós é amando ao nosso irmão. Porque a única forma do mundo olhar para nós, não adianta você falar, eu amo a Deus. As pessoas vão ver o seu amor a Deus na sua relação com seus irmãos, com a sua família da fé, com os necessitados. Nós amamos a Deus quando nós dispomos em nosso coração uma vida envolvida com o Reino Santo. O Senhor Jesus anunciou o seu reino, o reino do seu Pai, o seu reino, o reino do Espírito Santo, para que os homens se arrependessem de seus pecados, confessassem os seus pecados e fossem resgatados da vida vil, de uma vida de trevas, de uma vida afastada de Deus, para a gloriosa presença de Deus. Só há uma forma de nós enfrentarmos com segurança o medo. Porque o medo está presente em nós. O coronavírus vai passar, mas o medo vai continuar presente em sua vida. Nós só venceremos o medo se nós estivermos alicerçados em Cristo Jesus. E se nós entendermos que é necessário ter medo do pecado. É necessário ter medo do pecado. É necessário ter horror ao pecado. É necessário fugir do pecado. Porque o dia do juízo está determinado por Deus. E nós estaremos diante do trono de Cristo. Que medo você tem? Nós vamos orar nesse momento. A minha oração é que Deus infunda em você medo. Medo acerca do juízo, para que você possa ter juízo e voltar os seus olhos para a palavra de Deus, para que você possa ter juízo e se está afastado da casa do Senhor, para que você volte correndo. Assim que os templos voltarem aos cultos presenciais, você que está afastado, volte correndo para a presença de Deus. A minha oração é para que Deus infunda medo em você acerca do juízo divino, do juízo vindouro, para que você, se porventura está frio espiritualmente, leva a obra de Deus de qualquer maneira. Qualquer adversidade da igreja é uma boa oportunidade para você afastar-se de Deus. Eu vou orar nesse instante, para que você possa aprender a lidar com seus medos voltado para a palavra de Deus. Você é amado de Deus. O amor de Deus em você fará com que o medo seja vencido. Você poderá vencer o medo dos problemas familiares, o medo do diagnóstico de alguma doença, o medo das questões financeiras, o medo dos relacionamentos não bem-sucedidos. Mas é preciso que você tenha um temor de Deus. Todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E esse temor tem que estar presente na minha vida e na sua vida, a ponto de que a cada instante da nossa caminhada, nós façamos como salmista, orando: ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum caminho errado, que nós tenhamos esse medo de não andarmos segundo a vontade de Deus. Bondoso Deus,
Maravilhoso é o Senhor. Nós temos tido medo de muitas coisas. E temos tido medo porque nós não confiamos no Senhor. Porque se nós confiássemos no Senhor, o medo em relação aos problemas familiares já teriam sido apresentados a Ti. Os nomes do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos pais. Se porventura o medo acerca da nossa vida financeira já tivesse sido apresentado ao Senhor, nós já estaríamos trabalhando com uma disposição nova ou já em busca de uma nova oportunidade. Se o medo da vida estivesse sendo apresentado ao Senhor, se nós entendêssemos que toda a situação de nossa vida é do interesse do Senhor, nós talvez estivéssemos sofrendo menos no dia de hoje. Ó Deus, nesse momento nós temos o medo do coronavírus, porque temos projetos, alguns vão se casar, outros vão ter festas de 15 anos, outros vão fazer a festa de primeiro aninho dos filhinhos, outros programaram uma viagem para esse ano, programaram um passeio para esse ano. Ó Deus, esses medos, coisa alguma são diante do Teu tão grande amor. Mas nesse momento, ó Deus, esse Teu amor que inunda o nosso ser, desperta-nos, ó Deus, acerca do dia do juízo. Todos vão estar diante do Senhor, e o Senhor vai separar para a direita e para a esquerda, e naquele dia vai ser ouvida a voz: vinde, benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Que a Tua graça nos alcance, ó Deus, e que nós tenhamos medo do pecado, que nós fujamos do pecado, que nós tenhamos medo de viver uma vida que não seja de santidade, que o nosso desejo seja o de viver uma vida na Tua presença, para que, confiados em Ti, os medos da vida sejam vencidos em Ti. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, como foi bom estarmos juntos pela manhã e também agora à noite. Eu espero sinceramente que a palavra de Deus possa calar profunda no seu coração. Bondoso Deus, muito obrigado pelo Teu cuidado conosco. Mais uma vez nós levantamos a nossa voz em oração a Ti. Nós bendizemos a Ti e clamamos que o Senhor nos guarde, que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão terna e eterna do Espírito Santo seja com você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está cultuando a Deus conosco agora, e todo Israel de Deus, hoje e sempre. Amém.